Oi, turma, tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática. Nós vamos continuar falando de números fracionários, agora envolvendo situações problemas, como a gente começou a falar na última aula no nosso Zoom. Abra o seu livro aí na página 182, por favor. Em qualquer situação, problema, turma, é importante que eu consiga entender a situação, entender o problema para depois responder. Eu dei até um exemplo para algumas turmas, que se alguém vem e me faz uma pergunta em inglês, e eu não sei o inglês, e a pergunta é quantas horas? A prof não sabe inglês, aí eu vou começar a falar todas as palavras em inglês que eu conheço. Dog, cat, head, good morning. Se eu não entender a pergunta, por mais simples que ela seja, eu não consigo fazer aí uma resposta de acordo com o que é pedido. Então, a gente vai trabalhar com problemas e, de qualquer forma, a primeira coisa que eu preciso é entender o problema. Depois que eu entendo o problema, é que eu vou ver o que eu vou fazer. Ok? Acompanhem comigo esses dois exemplos do livro de vocês. Em uma turma do 5º ano, 2/3 dos alunos são meninas. E aí, sabendo que essa turma tem 18 alunos, quantas meninas e quantos são os meninos? Aqui eu já posso entender que se eu tenho 2/3 de meninas, automaticamente 1/3 é de menino. E que se 2/3, e se ao todo são 18, e eu tenho 3 partes dessa turma, cada parte vai ter 6 alunos. Terão 6 alunos cada parte, né? Então, eu vou ter... Aí, quando eu faço essa leitura, eu já consigo responder qualquer coisa sobre essa turma. Eu sei que são 12 meninas, 6 mais 6. Eu sei que são 6 meninos. Eu sei que eu tenho mais meninas que meninos. Eu sei que meninas têm o dobro de meninos. E aí eu consigo responder essas perguntas todas que vocês me fizerem dessa turma. Ok? O segundo problema diz o seguinte: Vinícius ganhou no seu aniversário várias bolinhas de gude. No primeiro dia de brincadeira, ele não estava com sorte. Ele perdeu 12 bolinhas, o que corresponde a 3/5. Vamos lembrar que a palavra corresponde, eu posso trocar ela por igual, ok? Então, quando ele perde 12 bolinhas, é igual ao que ele perdeu 3/5 das bolinhas de gude. Quantas bolinhas ele ganhou? E aí é só eu pensar o seguinte: se 3/5 são isso aqui, os outros 2/5 é o que ele ainda tem. Se em 3/5 ele perdeu 12 bolinhas, 12 dividido por 3 vão ser 4. Então, olha, em cada pedacinho dessa divisão que ele fez, eu tenho 4 bolas de gude. Então, eu consigo responder o total que ele tem, que seria 4, 8, 12, 16, 20, porque eu posso afirmar que aqui eu também tenho 4 e aqui eu tenho 4, porque frações são partes iguais. Eu posso afirmar que ele perdeu 12, que 1/5 vale 4, e que 5/5, que é o total, valem 20. Ok? Vamos ver se a gente entendeu mesmo? Tem turma que já fez, tem turma que ainda não fez. Se você é da turma que ainda não fez, pausa o vídeo, por favor. E tente fazer a questão 20, letra A, por gentileza, e letra B também. Ótimo. Se você já fez a letra A, eu dei para você de para casa a letra B. E aí você vai corrigir comigo quando chegar lá. Ok? Complete. Se 2/5 de uma caixa de bombom correspondem a 20 bombons, ou seja, se 2/5 de uma caixa de bombom é igual a 20 bombons, eu tenho que pensar nessa ilustração aqui. Ou eu desenho, ou eu imagino mesmo. Se 2/5 são 20, 1/5, uma parte só, correspondem a 10 bombons. E se eu tenho 10 e 10, eu posso garantir que as outras partes também são 10 bombons. Então, nesse caso, 5/5 dessa caixa vão ser toda a caixa. 10, 20,
30, 40, 50 bombons. Fica simples, né? Quando eu consigo desenhar o que está sendo pedido. Ou desenhar mesmo no papel, ou desenhar na minha mente. Ok? Letra B. Se 4/3 de caixa de chicletes correspondem a 60 chicletes, então 1/3 corresponde a quantos? Se eu falo 1/3, e se eu tenho 4/3, e se eu tenho 9/3, essa caixa de chiclete está dividido em 3 partes. Então, se eu quero, são 60 chicletes em 4/3, eu preciso desenhar 2 inteiros, porque eu vou pegar 3/3 de uma caixa, e aí ela acabou, e vou pegar mais 1/3 de outra caixa. Então, 1/3 vai corresponder a 15 chicletes. E 9/3? 9/3 é eu pegar o 15, ou 45, eu ia falar o 15 multiplicar por 9, ou eu pego o 45, que é uma caixa inteira, que tem 3 partes, e multiplico por 3, porque se eu quero 9/3, eu quero 3 caixas. 45 vezes 3, 9/3 correspondem a 135 chicletes. Ok? Questão 21. Marcos ganhou 387 mil reais na loteria. Ele dará 1/9 do prêmio para sua prima e 1/6 do prêmio para sua irmã. Calcule qual das meninas receberá mais dinheiro e quanto a mais essa menina receberá. O que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos descobrir quanto que a prima ganhou. Se ela recebeu 1/9, eu preciso dividir todo esse valor em 9 partes. E aí eu descubro que a prima receberá 43 mil do Marcos. E agora eu quero calcular o prêmio da irmã. Eu vou pegar esse valor e dividir por 6. E eu descubro que a irmã receberá 64.500. Opa, já tem uma resposta. Quem vai ganhar mais? A irmã. Porém, eu tenho uma outra pergunta, ou uma outra proposta para responder. Quanto a mais ela vai receber? Para fazer isso, você vai diminuir o da irmã pelo da prima. E aí eu vou ter a resposta final. A irmã receberá mais e serão 21.500 a mais que a prima. Ok? Questão 22. Se você quiser tentar, pare o vídeo, tente fazer e depois faça a correção. Se você ainda não entendeu muito bem, vamos comigo, tá bom? Para preparar a festa de formatura da escola, a mãe de Jonas precisa arrecadar 3.600 prendas. E ela já conseguiu 4/9 dessa quantidade. Quantas prendas ainda precisam ser arrecadadas? Primeiro eu preciso entender que se eu quero 4/9, eu tenho que colocar todas as prendas e dividir por 9 espaços. Só que 4 espaços eu sei que juntando 4/9, eu vou ter esses 4 espaços, só que ao todo eu tenho 3.600 prendas. Quando eu divido 3.600 por 9, cada pedaço que eu separei terão 400 prendas. Esses que estão destacados é a parte que ela já arrecadou, porém quer saber quantos que ela ainda precisa arrecadar. Então, eu tenho que calcular e anotar essa parte. 400 vezes 5, 2.000 prendas que ela precisa arrecadar. Ok? Questão número 9, página 197. Vamos junto comigo aí. Dá uma folheada no seu livro e vamos lá na seção Já Aprendi. Vamos falar um pouco mais de reta numérica. Observe essas frações e circule as frações que têm valor entre 1 e 2. Primeira coisa que nós vamos fazer agora, eu gostaria que você pegasse a sua calculadora. Essa atividade nós vamos fazer com a calculadora. Divida o numerador pelo denominador e coloque o resultado do lado em cada uma delas.
Ótimo. 12 dividido por 5, encontramos 2,4. 15 dividido por 10, 1,5. 1 dividido por 4, 0,25. 18 dividido por 5, 3,6. E, por fim, 6 dividido por 5, 1,2. Agora fica fácil. Quais que têm valor entre 1 e 2? Esse é maior que 2. Esse está entre 1 e 2, 1,5. Esse é menor que 1. Esse é maior que 3. E esse também está entre 1 e 2. Ok? Em seguida, nós vamos representar as frações na reta numérica. Olhando os números com vírgula, fica muito mais fácil de colocar. Porque a gente vê que essa reta numérica, ela está indo de meio e meio. Olha, 0, meio, 1, 1,5, 2, 2,5. Então, com os números com vírgula, eu consigo encaixar direitinho essas frações. O 12 quintos é um pouquinho antes do 2,5, então ele encaixa aqui. O 15 décimos é 1,5, então ele vai exatamente nesse tracinho entre 1 e o 2. O 1 quarto, ele é 0,25, ele é metade de meio, ele é metade entre o 0 e meio. O 18 quintos é um pouquinho mais que 3,5, então ele encaixa aqui. E o 1,2 é próximo do 1 antes do meio, do 1,5, então 6 quintos encaixa aqui. Ok? Só que foi o que eu comentei com vocês na última aula, que eu vou falar um pouquinho mais logo após essas atividades de fração, sobre como eu quero que o quinto ano saia, na verdade, como que os alunos do quinto ano saiam do quinto ano conseguindo colocar os números nas retas numéricas, que são os números fracionários, tá bom? Então, esse tipo de reta aqui, ó, vamos juntos, porque aí daqui a pouco eu falo um pouco mais de reta numérica que você precisa saber sozinho. Tá bom? Problema com fração. João levou 2 chocolates para repartir igualmente entre ele e seus 2 colegas. Com quanto cada um ficará? Primeira observação. Ele e os seus 2 colegas são 3 crianças. E olha como que eu fiz o desenho. O amigo dele vai ganhar um, o outro amigo dele vai ganhar outro pedaço e o João vai ganhar outro pedaço. Depois eles pegam a segunda barra de chocolate, o amigo 1 ganha um pedaço, o amigo 2 ganha outro pedaço e o João ganha outro pedaço. E aí eu descubro que cada criança vai receber 2 pedaços de chocolates. Só que cada chocolate foi dividido em 3 partes. Então, o denominador da minha fração vai ser 3. E aí, eu concluo que cada criança ficará com 2/3 de chocolate. Ok? Podemos seguir? Ótimo. Agora, antes de encerrar essa aula, eu quero falar um pouco de frações e retas numéricas com vocês. Eu vou fazer a primeira reta numérica e eu gostaria muito que você pausasse o vídeo, pegasse o seu caderno de matemática, porque você vai anotar essas 3 retas numéricas no seu caderno. Faça com régua, tudo bem direitinho, de acordo com os espaços que temos aqui. Porque a diferença, os espaços entre o 0 e o 1, os espaços entre o 2 e o 3, entre o 3 e o 4, eles são essenciais para eu não errar na hora de colocar a fração. Ok? Por exemplo, quais são as frações que encaixam aqui? Como que eu vou saber? A primeira coisa eu preciso descobrir qual é o meu denominador. Qual é o número que vai vir embaixo. Então, para isso, eu preciso ver em quantos espaços a minha unidade de 0 a 1 está dividida. Então, ó, 1 espaço, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaços. Então, eu já sei que todas as minhas frações aqui
vão ter o denominador 7. Ok? E aí, para colocar o numerador? É só eu contar. Começo, o 0 está aqui. E aí, a cada palitinho que eu for contando, é um passo que eu estou dando nessa corrida. Então, 1, 2, 3, 4 sétimos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sétimos. 12, 13, 14, 15 sétimos. 16, 17 sétimos. E se tivesse outros para completar, eu ia sempre colocando a quantidade que eu caminhei na reta numérica, seguida do sétimo embaixo. Porque essa primeira reta, ela está dividida a unidade em 7 espaços. Agora, eu quero que você pare o vídeo e tenta preencher essa reta numérica. Vou dar uma dica. Ela tem 1, 2, 3, 4 espaços entre as unidades. E essa terceira reta tem, vou pegar daqui, ó, que eu posso pegar qualquer unidade, entre o 0 e o 1, entre o 1 e 2, entre o 2 e o 3. Então, essa daqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 espaços. Dê uma pausa e tenta preencher essas retas numéricas no seu caderno, ok? Não esqueça de colocar a data de hoje, tá bom? Dia aí 18 de agosto. E aí, deu certo? Vamos conferir se acertou tudo? Aqui eu tenho, então, 4 espaços. Todas as minhas frações vão ser quartos. Terminar com 4 no denominador. Então, vamos começar a contagem. 1 quarto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quartos, 8, 9, 10, 11 quartos, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 quartos. Ok? Da mesma forma aqui, só que aqui nós teremos quintos. A gente vai ter 3 quintos, 4 quintos, 11 quintos, 14 quintos e 16 quintos. Ok? Turma, para finalizar a nossa aula, vou deixar uma atividade bem pequenininha para amanhã. Você precisa fazer uma entrevista com uma pessoa da sua casa e você também será entrevistado. Então, você vai colocar no caderno o nome de quem você entrevistou, a opinião dessa pessoa, opinião referente a quê? A essa pergunta aqui, ó. Frações são números? A pessoa vai responder sim ou não, e você escreve aqui. Justificativa, aí ela te explica porque ela acha que são números ou não são números. Só isso. Faça essa pergunta para uma pessoa da sua casa e você também responda essa pergunta e justifique. E amanhã eu vou querer ouvir de cada um quais foram as respostas encontradas. E vamos montar um gráfico aí, concluindo juntos essa atividade na ponta do lápis da página 185. Combinado? Registre no caderno. Amanhã não vale responder na hora se você não fez a pesquisa e ela está anotada no caderno. Tá bom? Então, a tarefa será isso, da página 185, e depois tem um descanso matemático. E obrigada pela companhia. Até amanhã.